Calorosas saudações, e há várias razões para Cavaco Silva se queixar de Pedro Nuno Santos a dizer que ele é incompetente. Mas a principal delas todas é o Pedro Nuno Santos não colocar like neste vídeo nem sequer subscrever o canal. Portanto, meus amigos, ao contrário dele, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores, estamos a caminho, não é? E partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Já sabem, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimos produtos, segundo link na descrição, e o primeiro link para as t-shirts da Cultivem-se que já estão quase a esgotar. Entretanto, Cavaco Silva escreveu hoje um artigo no Correio da Manhã que vamos passar a ouvir um pequeno resumo numa primeira instância que foi feito a nível de rádio, depois as declarações de Pedro Nuno Santos em resposta a Cavaco Silva e vamos só depois no final mostrar as partes mais importantes do artigo que o próprio Cavaco escreveu no Correio da Manhã. Vamos ouvir. Da União Europeia, a instabilidade política e até as diferenças entre Montenegro e Pedro Nuno Santos. Cavaco Silva não poupa nas críticas à máquina de propaganda socialista, que diz ser capaz de tudo para enganar os portugueses. Depois da presença no Congresso do PSD em novembro, o antigo Presidente da República oficializa agora o voto esperado na Aliança Democrática. Cavaco Silva justifica dizendo que só a coligação de direita traz soluções para aumentar salários e reformas, resolver os problemas na saúde e na habitação, melhorar a escola pública e até travar a imigração dos jovens. Sabe o que é mais curioso? É que Cavaco Silva, cada vez que fala, mesmo que seja para dizer o óbvio, e o artigo, vamos vê-lo a seguir mais aprofundadamente, mas não tem nada de especial, muito honestamente. É um artigo que, se me dissessem, que estão a dizer no caso, não é? Mas Cavaco Silva disse isto, eu não ficaria surpreendido. Só que há um receio tremendo por parte de toda a esquerda, desde a mais moderada à mais extremada em Portugal, cada vez que o Cavaco Silva abre a boca. Aliás, Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho, curiosamente o Durão Barroso também se juntou à campanha da AD, mas relativamente ao Durão Barroso também não há tanta preocupação, talvez pela saída não tão positiva como o caso de Cavaco Silva, que é bem ou mal, gostando-se ou não gostando, é o grande mártir da governação da direita em Portugal, porque foi aquele que atingiu maior sucesso governamental. E por isso é que a esquerda tem um receio brutal, porque os grandes, vamos dizer, mártires de governação da esquerda já não existem. Literalmente, enfim, Deus os tenha. Mário Soares já faleceu, embora com todos os defeitos que tenha, à esquerda é visto de uma forma muito positiva. A direita ainda tem Cavaco Silva, por exemplo. A esquerda já não tem Mário Soares. Se olharmos para o passado da esquerda, nomeadamente no PS, vão buscar quem? José Sócrates, o prisioneiro número 44 das celas da prisão de Évora? António Costa, que se demite por escândalos de corrupção e prevaricação? Julgado agora recentemente na Justiça, ou irá ser julgado brevemente na Justiça. Portanto, quando a direita vai buscar o passado, é mais positivo por figuras como Cavaco. Já à esquerda, a situação muda de figura. Mas se a direita apresenta uma política de confiança, a esquerda é um fator de instabilidade. Cavaco acusa os socialistas de desbaratarem uma maioria absoluta em menos de 2 anos e de desperdiçarem milhões de apoios europeus. Os perfis dos líderes também não ficaram de fora deste artigo de opinião no Correio da Manhã. Para o antigo chefe de Estado, Pedro Nuno Santos não cumpre minimamente as qualidades e o comportamento de um primeiro-ministro. Já fora da esquerda, o ex-presidente do PSD aproveita ainda para deixar críticas ao Chega. Cavaco Silva diz que qualquer voto numa força extremista contribui para a vitória do PS e, por isso, para piores condições de vida. Portanto, nesta segunda parte aqui do que eles dizem, relativamente à questão do Cavaco Silva e do Chega, etc., era expectável que ele fizesse essa diferenciação do Chega, mas uma coisa é verdade, há muito eleitorado do Chega, nomeadamente mais velho, idosos e etc., que surpreenderia-me 0% na minha cabeça que tivessem em 1980 e tal e em 1990 e tal, ou até em 2000 e tal, para a eleição de Presidente da República, votado em Cavaco Silva. Surpreenderia-me 0. Aliás, porque o Chega é o partido que mais eleitorado rouba ao PSD. A realidade é essa. Aliás, eu até acho que esta estratégia não é boa. Uma coisa é falar-se indiretamente na cativação do voto útil à direita do PSD. Luís Montenegro percebeu isso, Passos Coelho percebeu isso, e isso pode ser vantajoso para a AD em determinada instância. Agora, atacar diretamente aquele eleitorado volátil que está entre o PSD e o Chega não me parece de todo vantajoso para Cavaco Silva e para o PSD. Ele ainda aborda aqui a questão do Pedro Nuno Santos e de como é que poderia governar, se bem se lembram. Há uns bons meses atrás, o Cavaco Silva lançou um livro em que explicava como é que era... Aliás, o título do livro até é A Arte de Governar, uma coisa assim do género, em que ele explanava como é que deveria ser a governação por parte de um primeiro-ministro.
e eu sou-vos muito honesto, se estamos dependentes de Pedro Nuno Santos, a situação vai claramente complicar-se. Entretanto, depois disto, já tivemos a resposta de Pedro Nuno Santos, portanto, vamos ouvi-la. Não esperaria apoio, com certeza, não é? E acho que nenhum. E acusa o PS de enganar os portugueses. Acho que isso não. Acho que ninguém esperaria apoio e, portanto, isso é normal. Aquilo que do Nuno Melo foi agradável, também isso de facto também não esperava, é verdade. Mas o que é... Reparem, é só uma parte para quem não viu, o Nuno Melo enganou-se e disse que ia dar apoio ao Pedro Nuno Santos em vez de dizer que ia dar apoio ao Luís Montenegro. Vai ser o vídeo do meu segundo canal, para quem lá quiser passar. Mas reparem bem só aqui num pormenor interessante, no âmbito comunicacional, como perguntam ao Pedro Nuno Santos as questões que o Cavaco Silva o acusa, do PS enganar os portugueses, da máquina de propaganda enganar a população, que é completamente verdade. E, aliás, o principal problema deste país nem é tanto o Partido Socialista. Em primeiro lugar, o principal problema deste país são os portugueses. A realidade é essa, porque são os portugueses que colocam o Partido Socialista e se deixam enganar pelos mesmos para colocar pessoas como o Pedro Nuno Santos e tantos outros em posições governamentais ou ministeriais, como foi o caso deste companheiro desde 2015. Portanto, em primeiro lugar, a nossa responsabilidade. Depois, a dos outros. Mas reparem como ele não responde a nada disso. Enfim, que dribles. O que é importante é nós assistirmos a uma AD que promete mudança, mas a única coisa que tem para apresentar ao país são as caras do passado. Ele não deixa de ter razão. Aqui, atenção, o Pedro Nuno Santos não deixa de ter razão. Porque vêm sempre com a narrativa, e se repararem, a campanha da AD tem sido muito isto. Tem sido uma narrativa de vamos mudar Portugal, vamos transformar Portugal, a mudança não sei aonde. Aliás, os vídeos deles até a mudança em Santarém, ou a mudança em Bragança, etc. Tudo bem, marketing. Agora, quando a campanha tem sido baseada em recrutar os ex-líderes para fazer campanha para o futuro, é importante aquilo que é a dignificação por parte daqueles que tiveram glória no passado, eu compreendo isso. Mas eu acho que há demasiado foco por parte da campanha da AD nesses ex-líderes. Reparem bem, Assunção Cristas, Paulo Portas também já apareceu, Pedro Santana Lopes, Durão Barroso, Pedro Passos Coelho, Cavaco Silva. Só aqui temos 6. E a realidade é que eu acho que estes 6, à exceção de Assunção Cristas, têm uma popularidade maior do que Luís Montenegro e Nuno Melo, respectivamente. A realidade é essa. Este apoio de António Costa para si? António Costa é um primeiro-ministro, foi um primeiro-ministro muito importante nos últimos anos. É um brincalhão. Conseguiu mostrar que é possível governar em crise e durante a crise respeitando as pessoas, sem se cortarem pensões, sem se cortarem salários, e isso é muito importante para os nossos reformados e para os nossos pensionistas. Só um pormenor. O António Costa não cortou salários diretamente, mas cortou-os indiretamente, porque o índice de poder de compra dos portugueses diminuiu. Dado que, em termos reais, o poder de compra hoje em Portugal, em 2024, é inferior ao poder de compra que existia em Portugal em 2008, 2009. Portanto, de nada nos vale estarmos a aumentar os salários em termos nominais, se depois o ritmo da inflação em termos percentuais é superior ao ritmo percentual do crescimento dos salários, porque no final do dia o poder de compra vai diminuir. E isto tem acontecido particularmente, nomeadamente a seguir ao período pandémico. De nada me vale o meu salário aumentar 5% se depois a inflação aumenta 7%. Portanto, há aqui um diferencial de 2 pontos percentuais que me fazem ficar mais pobre com menos poder de compra. Só que isso não dizes isto ao público, porque como o ex-presidente da República, Cavaco Silva, menciona, o PS gosta de enganar a malta. Os políticos, por norma, gostam de enganar a malta. É verdade, sim senhor. Mas o PS abusa. Enfim, há um limite que deveria ser tolerável e a malta tolera demais no caso em concreto. Enfim, eu disse-vos que ia só mostrar aqui especificamente mais o artigo do Cavaco Silva, porque acho que tem ali alguns pontos interessantes. Portanto, a imagem vai agora mudar, como podem ver, e como podem visualizar aqui, porque decidi votar na Aliança Democrática. Chocante, não é? Um ex-líder de um dos partidos de coligação votar, mas enfim. Opinião de Aníbal Cavaco Silva. Decidi revelar o sentido do meu voto nas eleições de 10 de março por 4 razões. Primeiro, porque tenho filhos e netos e preocupo-me com o futuro das gerações mais novas. Pronto, ok, isto. Em segundo lugar, porque publiquei um livro, que era o que eu mencionava há bocado, sobre quais devem ser as qualidades e o comportamento de um primeiro-ministro para que o governo tenha sucesso. O novo líder do PS não as cumpre minimamente. Em terceiro lugar, porque considero ser meu dever cívico sair da comunidade de retirado de vida política, ativa, e explicar sinteticamente aos portugueses a importância para o futuro do país de uma mudança política. Em quarto lugar, porque tenho informação suficiente para perceber as mentiras com que o PS tem procurado iludir e enganar os eleitores. Aliás, só para termos noção, neste excerto, foram para aí 1 minuto e qualquer coisa pequenino que vimos aqui do Pedro Nuno Santos, aqui mesmo agora, ele conseguiu espetar 2 mentiras. Ou melhor, uma omissão e uma mentira, não é? Quando a jornalista lhe pergunta
Então, mas o que o Cavaco Silva diz é verdade? Como é que justifica isso? Ele não responde, ignora a pergunta e, portanto, nem sequer dá uma resposta. E depois, posteriormente, quando vem dizer nós não cortámos salários e etc., indiretamente cortaram, o poder de compra está cada vez mais diminuto e, portanto, mais uma peta, não é? Pinóquio Nuno Santos ataca novamente. A realidade é essa. Se bem que, temos que ser honestos, o PSD, não sendo tão mau como o PS, também tem quota parte de culpa nisto, porque foi o principal partido da oposição nestes anos todos que permitiu que o PS chegasse onde está neste momento, não é? Portanto, a falta de oposição também levou a que estejamos na situação onde nos encontramos. Pelo que conheço dos 8 anos de governo pelo que conheço dos 8 anos de governo socialista e da atuação e pensamento do novo líder do partido, a nomeação do novo governo do PS terá as seguintes consequências. Vamos lá ver se eu concordo ou não. Portugal continuará a ser um país de salários baixos e de pensões de reforma que não permitem uma vida digna. Concordo. E além do mais, se virmos o rácio do salário mínimo com o salário médio, a realidade é mesmo essa, porque o salário mínimo está quase ao mesmo nível do salário médio, o que significa que a classe média está completamente destruída em Portugal, uma vez que o poder de compra da mesma, até em termos nominais e não apenas reais, já se encontra ao nível do salário mais baixo que existe perante a lei em termos de trabalho full-time, não é? Portanto, a realidade coaduna-se com este primeiro ponto. Os jovens de espírito inovador continuarão a fugir para o estrangeiro para conseguirem melhorar as suas condições de vida. É inevitável. São raras as exceções que se mantêm cá. Eu vejo pelo meu próprio exemplo pessoal, os meus grupos de amigos e etc. Muitos emigraram e é malta que estava a trabalhar aqui a receber salários perto dos salários mínimos, licenciados, mestrados, enfim, é o que é a vida. E, segundo a verdade, os utentes do SNS continuarão a ter de superar longas listas de espera para uma consulta de uma cirurgia, pondo em causa a sua própria vida. Verdade. A crise da habitação continuará a atingir muitas milhares de famílias. A crise da escola pública continuará a travar a oportunidade de subir na vida de muitas crianças e jovens. Eu recordo que no início deste ano havia 100 mil alunos sem escola, ou melhor, sem professores na escola onde lecionavam, ou onde estavam a estudar. Portanto, não me parece que a situação vá melhorar, porque as queixas dos corpos docentes têm vindo a aumentar e não o oposto. O risco de pobreza ou exclusão social continuará a atingir uma percentagem elevada da população. Problemas sociais como estes só poderão ser resolvidos com uma mudança política. Aqui concordamos. O país precisa de uma nova política económica. Concordamos na mesma. Uma política geradora de confiança que favoreça a expansão do investimento produtivo e inovador nos setores abertos à concorrência externa e o aumento da produtividade e que estimula as exportações de elevado valor acrescentado. Na altura do Passos Coelho, entre 2011 e 2015, tentou-se fazer isso, fazer uma espécie de desvalorização fiscal de modo a captar investimento direto estrangeiro de médias e grandes empresas. Só que na altura o PS opôs-se contra isso, votou contra. E, enfim, agora encontramos-nos na situação que encontramos, até porque não só o plano fiscal em Portugal não é atrativo, como é complexo demasiado. Para uma empresa, em termos de contabilidade e até a nível jurídico, é muito mais chato ter um país com 9 taxas de IRS, como é o nosso, como por exemplo a Irlanda, que tem uma taxa, ou duas, uma taxa dupla, e um regime fiscal muito mais simplificado. Portanto, não é só a questão do dinheiro, é também o processo burocrático todo para o investimento direto estrangeiro estar aqui em Portugal, ou até o IDE, no investimento direto nacional. Enfim, uma política que combate o desperdício dos dinheiros públicos e de que os milhões da TAP são apenas um exemplo e que promove um crescimento sustentável da economia não inferior a 3% ao ano. Isto sim é ambição. É ambição. Agora, de tudo o que o Cavaco Silva diz neste artigo, eu concordo plenamente, até aqui, na crítica ao governo socialista e em algumas soluções também. Acho que não é proveitoso para a AD uma crítica incessantemente infundada ao Chega, como foi feita por parte do Cavaco Silva. Nem acho que, por dois motivos. Não acho que a devam fazer, porque, em primeiro lugar, não é benéfico para o país. A direita, ao contrário da esquerda, tem tido demasiado despique entre ela. E, por outra razão, eu não sou da AD, como sabem, não é? Mas não é benéfico para a AD estar a hostilizar um tipo de eleitorado que já vale entre 15% a 20%. E se a AD quer ganhar as eleições, vai ter que ir conquistar esse eleitorado. Luís Montenegro percebeu isso. Passos Coelho percebeu isso. Não sei até que ponto é que Cavaco Silva está a dar um tiro no pé ao dizer este tipo de proclamações relativamente ao Chega. Mas, enfim. Em todo o caso, meus amigos, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram e essas coisas. E pronto, muito obrigado a todos. Código Sousa 10 na Prozis, as t-shirts no primeiro link, Prozis no segundo. E ficamos por aqui. Como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.